Dizem que alguns lugares devem ser deixados em paz. A Ilha Sentinela do Norte não é só um ponto no mapa. É uma fronteira, onde o mundo que conhecemos termina e o desconhecido começa. Nós cruzamos essa linha e pagamos um preço que ninguém deveria pagar. O Eclipse III não era um simples barco, mas nossa cápsula de esperança e condenação. 3 andares de aço preto e madeira, equipado para escavar os segredos mais profundos do mundo, ou para quebrar tabus que não deveriam ser tocados. Valéria, será que estamos fazendo a coisa certa? Essa ilha é proibida. Se os nativos nos encontrarem... Não podemos recuar agora. O mundo precisa saber. A ciência precisa avançar. Mas eu sinto que estamos sendo observadas. Já sinto a pele arrepiar. Acho que o ar mudou. No coração do barco, o operador congelou. Um pulso estranho, uma batida ritmada como tambores, parecia chamar por nós do fundo das trevas. Senhores, algo está aqui. Não é natural. São batidas, tambores, rítmicas. A mudança foi sutil e rápida. O ar ficou gelado, o vento cortante. O mar levantou muralhas de água. O céu escureceu em minutos. Foi o caos. Gritos se misturaram ao trovão. A água invadiu tudo. O barco gemeu e se partiu em segundos. O mundo virou de cabeça para baixo. O frio da água entrando pela garganta. O silêncio mortal do fundo do mar. Entre o desespero e o frio, o bote virou nossa esperança. Agarradas, sentindo o peso do medo e a promessa da ilha adiante. E então, no silêncio do amanhecer, a ilha se revelou, escura, densa e silenciosa, como se soubesse que estávamos chegando. A maré nos empurrou até a areia como se quisesse se livrar de nós. As mãos cortadas, os corpos moles, os olhos queimando de sal. Mas a ilha estava ali, esperando, observando. A mata começava como um sussurro. Folhas sussurrando segredos. Cada passo era como um crime. Quebrar um galho parecia uma violação. A floresta não queria nossas pegadas. A chuva chegou sem aviso, fina e fria como vidro quebrado. Corremos por instinto, como se algo nos observasse, esperando que ficássemos imóveis. Fizemos um abrigo improvisado com folhas e nos cobrimos com uma lona molhada, que recuperamos dos destroços. Seguimos um som, quase ilusório, até um filete d'água escondido por pedras empilhadas como um altar. Alguém bloqueou isso, deliberadamente. Buscávamos abrigo. Encontramos silêncio. A caverna era rasa, mas não vazia. Marcas no chão. Um colar feito com dentes. E cheiro de gordura queimada. Símbolos, por toda parte. Padrões circulares que giravam nos olhos. E no centro, uma figura sem rosto, rodeada de mãos cortadas. A noite não trouxe descanso. Somente os tambores. A floresta falava. Sussurrava nossos nomes entre as folhas. E os olhos estavam lá. Eles sabem que estamos aqui. Eles não nos atacam porque querem que a gente enlouqueça primeiro. Eles só nos deixam ver o que querem que vejamos. Ela não estava mais só com medo. Teresa estava começando a ouvir coisas, falar sozinha. A ilha mexia com ela de forma diferente. Acordamos com o peso de olhos invisíveis sobre nós. Ao redor do abrigo, pegadas, descalças, pequenas, muitas. Não havia som de passos, mas eles estavam ali. Subimos entre galhos e rochas, atrás de um ponto de visão. Precisávamos saber se ainda havia mundo além da ilha, mas o que vimos foi o fim dele. Eles estão vigiando os destroços, como se fosse um ritual. Descemos em silêncio, até que o chão começou a falar.
Um caminho marcado com tinta preta e sangue seco. Simbolismos, orientações ou armadilhas. Havia algo naquela ilha que mexia com a memória. Eu lembrava da minha avó dizendo que algumas ilhas reconhecem quem pisa nelas e escolhem o que mostrar. Nunca olhe para ele se não quiser ser lembrada. A ilha começou a chamar por ela. Teresa murmurava em sonhos, olhos abertos, mas vazios. Repetia palavras que não conhecíamos. A fome levou a prudência. Capturamos um pássaro. Estranho, como se fosse feito de couro e sombra. Quando o abri, dentro havia um anel. Um anel com o símbolo da nossa expedição. Isso não estava aqui por acaso. Naquela noite vimos uma fogueira, não nossa, e alguém dançando ao redor. Rituais. Quando nos viram, não correram, vieram atrás. Nos escondemos sob raízes antigas, árvores que viram tudo. O silêncio lá dentro era tão absoluto que podíamos ouvir nossos ossos estalando. A floresta nos empurrou até uma nova caverna, mais funda, mais fria. Lá dentro, as paredes não eram só pedra. Elas pulsavam, respiravam. Ela começou a desenhar, sem parar, como se já tivesse visto aquilo antes, como se as mãos não fossem dela. Eles falam pela pele, falam pela pedra. Então fui eu. A ilha me tocou também. Vi meu rosto no espelho d'água e não era meu. Fugimos da escuridão, mas ela nos seguiu para a luz. A poucos metros da saída, encontramos o fim de alguém que pensávamos ter perdido no mar. Os mortos chamam os vivos, e os vivos preparam a morte. Teresa tropeçou numa linha invisível. Foi por pouco. Fomos tolas em subir a colina. Lá estava ela, a aldeia, cabanas de folhas trançadas, totens de ossos. Teresa sumiu. Um piscar de olhos. Corri, gritei. Silêncio. E então, ela voltou. Mas havia algo errado com ela. Ela estava diferente. Eles me mostraram o fim, e não tem volta. Naquela noite escrevi com carvão num pedaço de tecido. Se não sairmos vivas, que ao menos alguém saiba. Que a ilha devora em silêncio. O céu mudou. Primeiro o silêncio, depois o ruído. Um motor, um helicóptero. Era real ou mais uma miragem da ilha? Corremos como quem foge do próprio sangue. Atrás de nós, os sons que aprendemos a temer. Na frente, uma chance, uma só. Eles não deixariam a ilha sem sangue. Era a regra, era o acordo, e escolheram Teresa. Eu pertenço a eles agora. Estavam por toda parte, não corriam, apenas observavam. Sabiam que o desespero nos entregaria. Sabiam que só uma de nós seria levada. Ela me olhou, pela última vez, e pediu algo que eu nunca saberei se cumprir. Se eu ficar, não deixa que eles me levem inteira, por favor. Corda desceu dos céus. A mão se soltou da minha, e eu subi, deixei ela, porque não havia outra escolha. No ar, tudo parece pequeno, até o horror, mas mesmo de cima, a ilha olhava, e eu senti, algo veio comigo. Sobrevivi. Mas o que significa isso? Estou de volta ao mundo, mas não sei se o mundo está dentro de mim agora. Aqui é Base Alpha. Temos a sobrevivente. Confirmado. Apenas uma. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações para receber novos vídeos. Deixe também seus comentários, isto ajudará o canal a crescer.